tô com uma demanda importante, que obviamente é uma demanda que vem da minha consultoria do ambiente corporativo, né? Que a gente hoje tem discutido muito o que produz o vínculo. Porque com a história da pandemia, do trabalho híbrido ou até mesmo remoto, a queixa fundamental das empresas é que é muito difícil, por exemplo, fazer com que a cultura daquela organização se espalhe entre as pessoas que estão trabalhando, especialmente aqueles que entraram na pandemia ou pós-pandemia, que nunca frequentaram aquele ambiente, né, da empresa, com toda a comunicação interna, com todos os estímulos, né, que o ambiente de uma corporação. Então, você vai, né, tive a oportunidade de conhecer Google, Apple o ambiente é daquela empresa, ele tem a cara daquele negócio. Então, as empresas começaram a falar muito sobre essa coisa da ambientação, como é que a gente faz para produzir vínculo. E um outro elemento muito importante é que a gente também começou, por causa até do Paul Zek, não sei se você conhece esse autor. Paul Zek é um neurocientista, foi conhecido como Dr. Love durante um tempo, porque ele sempre, há 20 e tantos anos, ele trabalha pesquisando sobre ocitocina. E ele encontrou um modelo, vamos dizer assim, né, de desenvolvimento de grupos que ele chama de trust. Né? Inclusive tem um livro dele que chama Trust. E passou a ser quase que um desejo das organizações beliscar esse recurso da confiança, da produção de vínculo entre as pessoas, como uma forma de tornar as equipes com melhor performance, com melhor produtividade, sem onerar a saúde mental, percebe? Tem uma equação aqui que precisa ser resolvida, que as empresas estão brigando com elas, com essa equação, que é, beleza, eu sei como fazer as pessoas terem maior performance. Eu pressiono, eu cobro, ou eu ofereço metas, ou eu ameaço, tem Com meios. Tem meios. Faz a pessoa sentir medo. Só que o tiro está saindo pela culatra, porque isso está aumentando demais o burnout, está aumentando ansiedade, está aumentando depressão nas organizações e tal. Então, não dá para ser por aí. A gente tem que construir um outro modelo que seja funcional. Então, isso tem sido uma coisa que tem sido muito buscada, né? Como a gente entrega muito palestra, treinamentos para lideranças, workshops, tal, eu passei a ter uma preocupação especial em como entregar isso baseado em neurociência, baseado em coisa que não seja apenas vamos sair todo mundo para abraçar umas árvores juntos, né? Que ok, pode funcionar, mas tem provavelmente tempo de duração meio curto, porque assim que aparece o primeiro desafio, né? Você já não está mais na natureza abraçando árvore, você está no meio da selva fugindo do leão, né? Então, essa mudança de cena aí pode não garantir aquele team building, aquela coisa que você quis criar ali, aquele vínculo, né? E as empresas começaram a perceber que isso é uma coisa importante. Então, eu fui me aprofundar na questão da ocitocina, do próprio Paul Zek e tal. Só que tem um negócio muito interessante que é o seguinte. A ocitocina, ela é um hormônio característico de mamíferos, né? Por quê? Porque ela está muito relacionada com essa questão do útero, da lactação, do comportamento maternal, da produção de vínculo mãe-filhote, papapá. Mas a gente sabe também que a ocitocina é muito importante para produzir vínculo entre grupos, especialmente grupos de fêmeas. Você veja que tem um efeito interessante nas matilhas de lobos, e obviamente a gente vai ver isso nos cães, né? Você que está em casa, a ideia já deve ter vivido essa experiência de ter uma cadela com gravidez psicológica. A gente chama isso de pseudociese. Ela tem todo o comportamento de como se ela tivesse prenhe. Ela rouba lá um bichinho de pelúcia, leva para a casinha dela e ela tem até leitinho na teta. Né? Ela produz leite e tal. Isso acontece dessa forma porque, olha que fenômeno interessante. Na matilha, uma fêmea vai parir 10 filhotes. Só que ela não vai ter a menor condição de cuidar desses 10 filhotes porque eles são nômades. Como é que ela carrega os 10 filhotes? Então não pode todo mundo, todas as fêmeas parirem simultaneamente. Então algumas não engravidarão, propriamente dito, mas terão pseudociese. E poderão não só cuidar, como amamentar o filhote da outra. E isso tem muito a ver com ocitocina, que provoca o comportamento maternal. Bom, beleza, entendi um vínculo aqui possível, que é esse vínculo do cuidado, do parental, né? Mas como é que você vende isso para as empresas? Aí o Paul Zek quis construir um algoritmo para isso, que chama Trust, que é todo um conceito lá de que você tem que valorizar. Bom, é um acrônimo, ele pegou a palavra ocitocina,
em inglês, colocou uma coisa para o O, outra coisa para o X, outra coisa para o T, e criou ali um frame, né? Um work frame de, eu preciso criar confiança, eu preciso fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, pertencimento, segurança psicológica. Criou lá vários itens para isso, e realmente é dessa forma que as pessoas têm trabalhado bastante e tal. Só que quando você mergulha no fenômeno da ocitocina, vamos lá, vamos entender onde que ela é produzida. Ela é produzida num pedaço da hipófise chamado neurohipófise. Tá. O que é a tal da neurohipófise? O que é hipófise, primeiro? O que é hipófise? Vamos começar do começo. Hipófise é uma glândula, tá? É uma glândula que fica... enfim, se você pegar o seu palato mole, o teto da sua cabeça, da sua boca, né? Ela fica num lugar chamado cela túrcida, que é lá no fundinho do palato, em cima. Você não tem como detectar, mas só para você entender o lugar que nós estamos falando. E essa glândula, que é a hipófise, ela está conectada com o hipotálamo. Esse sim, uma região ali do diencéfalo, do cérebro, bem famosinho. Então existe esse eixo hipotálamo-hipófise. Pois bem, só que a hipófise, ela tem duas porções. Ela tem uma porção chamada adenohipófise, que é originária de um tecido glandular mesmo. Não sei se isso vai significar alguma coisa para você ou para os seus ouvintes, mas o mesoderma é o folheto do meio do embrião. Então, quando a gente vai formar o embrião, formam-se 3 folhetos de tecido. Imagina como se tivesse 3 envoltórios, assim. Tá. Tem um de dentro, um do meio e um de fora. O de fora vai formar a pele e o sistema nervoso, curiosamente, o ectoderma. O mesoderma vai formar glândulas, algumas vísceras. O endoderma vai formar outros órgãos. Beleza. Essa estrutura da adenohipófise vem embriologicamente de um tecido glandular. Beleza. Tá. Normal. Mesma coisa que vocês falam de tireoide, paratireoide, com qualquer glândula, adrenal. Tal. Adrenal também tem uma exceçãozinha, então esquece adrenal. Porque a adrenal também é mista. A medula da adrenal também é um tecido diferente. No caso da hipófise, ela tem, então, metade dela é adeno e a outra metade é neuro. O que isso significa? A neurohipófise não é produzida a partir de um tecido glandular. Ela é tecido nervoso. Ela é um prolongamento do hipotálamo. Então, o que acontece? Tem um neurônio, cujo corpinho dele está no hipotálamo, e o axônio está na hipófise, na neurohipófise. Quando você estimula o corpinho lá no hipotálamo, o impulso nervoso vem pelo axônio e libera o neurotransmissor, ó, que eu estou colocando entre aspas, por quê? Porque ele vai cair na corrente sanguínea. Ele não vai atuar no tecido sobre outro neurônio. Ele vai cair na corrente sanguínea. Logo, ele vai ser um hormônio. Ele não vai ser um neurotransmissor. Ele vai ser produzido por um neurônio. Ele vai ser liberado por um neurônio. Mas ele vai cair na corrente sanguínea. Isso acontece também com a medula da adrenal, que libera adrenalina. É o mesmo fenômeno. Um tecido neuronal produzindo uma substância que, tecnicamente, é fruto do produto de um neurônio, mas vai virar hormônio porque cai na corrente sanguínea e se espalha pelo corpo todo. Muito bem. Vamos voltar na ocitocina. A neurohipófise produz 2 hormônios. Ocitocina e um outro que chama-se vasopressina, que também foi conhecido durante muito tempo como hormônio antidiurético, ADH. Quem conhece um pouquinho de biologia deve lembrar desse cara. Vamos lá, vamos tentar arrumar a casa. O hormônio antidiurético, ou vasopressina, ou um nome até mais elaborado que é arginina vasopressina, se tiver algum purista aí, para não ficar chateado comigo, ele tem um efeito muito interessante no rim. Em condições normais, a todo instante, sendo liberado em pequenas quantidades, ele é capaz de regular a quantidade de água que vai para a tua urina. Então, vamos lá, nós estamos tomando água aqui, ingerindo água, não sei o quê, eu libero esse hormônio antidiurético, eu inibo a liberação do antidiurético e faço mais xixi, me livro da água. Está sobrando água. Daqui a pouco, se eu, por alguma razão, ficar em privação de água, diminuir a minha ingesta de água e meu sangue começar a ficar grosso, fisiologistas, perdão, sangue grosso, tá? Desculpa. Que, na verdade, está mais denso, está com maior concentração, porque perdeu água, você vai liberar esse hormônio antidiurético para você reter água e diluir o sangue. Fez sentido? Perfeito. Tudo isso? Só que isso em pequenas quantidades. Quando é que a vasopressina é liberada em grandes quantidades? Quando você tem uma hemorragia, por exemplo, uma perda sanguínea importante, que pode levar o indivíduo ao choque hipovolêmico.
Choque por perda de volume sanguíneo. Você morre disso. Uma hemorragia importante, sei lá, um acidente que rompe uma artéria, é óbito. Às vezes demora minutos para a pessoa ir a óbito, né? Por causa desse choque hipovolêmico. Nessa hora, a hipófise desesperadamente libera grandes quantidades de vasopressina para fazer 3 efeitos ao mesmo tempo. Primeiro, obviamente, o rim não pode fazer mais nenhuma gota de xixi. Segura toda a água que tiver, porque nós vamos ter que fazer sangue. Nós precisamos de volume, nós precisamos de pressão. Pressão hidráulica, hidrostática, entendeu? Né? Preciso que a água gere força. Se não vai ser sangue, pelo menos tem que ter água. Né? Então, segura o xixi todo. Segundo fenômeno, contrai os vasos sanguíneos. Como se você estivesse apertando a boca da mangueira para aumentar a pressão. De novo, pressão. O problema é que a pressão sanguínea, para poder chegar sangue no cérebro, para poder chegar sangue nos órgãos, precisa de pressão. O problema nem é a quantidade de sangue, é pressão. Eu não posso deixar a pressão cair. Que é o tal da pressão baixa, você desmaia por quê? Porque o sangue não tem força para chegar nos lugares. Caramba, então, eu nunca tinha entendido o que era significava pressão alta, pressão baixa. É isso. É a força que o sangue tá indo. Exato. Faz todo sentido, né? Porque você, especialmente um animal bípede como nós, suprir o cérebro da quantidade adequada ou com a pressão adequada de sangue é um desafio. Tanto que se alterações de pressão pode levar a hemorragia. Porque você estoura os vasos sanguíneos. Eles não aguentam a pressão. Então é sutil a paradinha. Mas não fica com medo, porque a gente tem 3 sistemas para manter a pressão. É que a gente é muito bom em cagar com tudo. São 3 sistemas de controle, a gente consegue derrubar os 3 e ter pressão alta. Aí fala assim, o corpo é frágil, porque tem vulnerável, porque a pressão do sangue... Não, meu filho, você não... Que fez merda. Você não fez atividade física, comeu errado, comeu sal pelas tampas. Tava ótimo, do nada, não tem nada do nada. Você vinha derrubando esse negocinho até o dia que você não conseguiu mais consertar. Vamos voltar para a vaca fria. A vasopressina, então, tem esse papel. Segura toda a água que der para segurar. Máximo, o rim para. Ele entra em anúria, que a gente chama. Ele simplesmente não produz mais uma gota de xixi. É uma emergência. E uma vasoconstrição robusta para o pouco de sangue que tiver conseguir manter a pressão. E um fenômeno cardíaco também. Ela também ajuda o coração a bater mais forte. Leva o coração ao máximo. Mas aí tem adrenalina, tem outros fenômenos que são até mais eficientes. Bom, quando é que a gente libera a vasopressina? Quando a gente está numa situação de guerra, sim, de luta. Vamos pensar ali num animal disputando um poder num grupo, ou um animal fugindo de um predador. Porra, tomou uma mordida do predador, pegou num vaso, começou a vazar sangue para burro, uma hemorragia bizarra, mas ele continua. O que a gente descobriu? Que a vasopressina, tanto quanto a ocitocina, é um hormônio importante para o gregário, para o vínculo. Então, se tudo for desse jeito, né? Porque eu ainda estou engatinhando nessas pesquisas, né? Mas estou muito animada com elas. Porque provavelmente nós já usamos isso, só que a gente não sabe como é que chama. Que é quando a gente se une na guerra, na dificuldade. Né? A gente agora passou por essa história no Rio Grande do Sul, bizarra, né? Até fica aqui para quem... Né? Minha solidariedade, meu pesar, porque é uma destruição. Eu conheço Porto Alegre, conheço muito da região. A gente está sempre palestrando, tenho clientes importantes no Rio Grande do Sul. Fica aqui minha solidariedade, meu abraço apertado para cada um deles. Mas o que a gente viu foi as pessoas se irmanando na dificuldade, na dor, no que perde. E me parece, posso estar equivocada, que isso tem mais força até do que o vínculo do afeto. Como se, sabe, quem estava comigo na hora que eu sangrei até quase morrer, é com quem eu posso realmente contar? Faz muito sentido. Faz, não faz? Não tô louca, né? Não, faz muito sentido. Eu tô nessa pira agora. Eu tenho duas piras. A minha história do Vêneto, que agora eu sou do Vêneto, eu preciso descobrir essa origem. Que eu tô com meu encantamento com o Vêneto tem a ver com o fato dele ser um povo antigo, guerreiro. Mas ele tinha uma deusa. Era uma sociedade que tinha uma deusa, em vez de ter um deus. Feminina. Reia.
Que interessante. A deusa chamava Reia? É Heitia, né, na Ah, verdade, que é a fecundidade, que é... olha que interessante. Porque os povos antigos, eles tinham essa adoração para a fecundidade, É verdade. para o que gera, para a vida. E alguma hora a gente perdeu essa verdade. dimensão, cara. A gente começou a achar que a lei, a ordem e o controle e a força eram mais importantes, né? Não sei. Tem essa coisa aí. A gente teria que fazer um manifesto feminista aqui para defender isso. Eu vou deixar para um outro dia. Eu volto em setembro com o livro. Você me deixa Boa. fazer um manifesto de 5 minutos Deixa. feminista. Mas é essa ideia, né, de que se a gente não tivesse contraponto do feminino e do masculino e não entender que tem hora que eu me vinculo pelo afeto, mas tem hora que eu me vinculo pela dor, e no fundo o verdadeiro vínculo vem desses dois movimentos. Porque se eu tô lá no ambiente organizacional e a casa começa a cair, quando começa a cair é cada um por si, acabou a casa, acabou o jogo, entendeu? Se a gente só se une quando tá dando tudo certo, mas na hora do vamos ver que a comissão vai ser dividida, farinha pouca, meu pirão primeiro, não tem um grupo. Entendeu? Então, enquanto o Paulzac está estudando ocitocina e a confiança produzida pelo amor, eu estou querendo estudar um pouco essa confiança construída pela dor, pela guerra, pela dificuldade, pela vulnerabilidade, para que a gente possa transformar o difícil em recurso, sabe? A dor em saída. Essa é a grande sacada da Você vida, acha? assim, num nível. Acho que sim. Porque a dor não tem escapatória. Você vai sofrer, vai sentir dor, né? A grande questão é quão bem você lida com isso, né? Se você encontra maneiras de, enfim, ter um grupo, por exemplo, que te ajuda nesse aspecto todo, cara, você vai muito longe, eu acredito. É. Aí você, assim, se a gente for levar isso para esses jogos romanos, sei lá, os gladiadores, ou as lutas marciais, que é esse lugar onde o indivíduo sangra, né? Na alusão à vasopressina, sangra até quase morrer, mas não morre porque o grupo salva, né? Que experiência, né? Eu tava falando pra você em off, né? Falar que, pessoal, do jiu-jitsu, quem faz sabe o que eu tô falando, que é um nível de irmandade, assim, amizade muito diferente do que você consegue no dia a dia, assim. Porque ali você passou uma hora enforcando um ao outro, às vezes dando joelhada sem querer e tal. E no final tá tipo, todo mundo muito bem, conversando, se ajudando. Sempre que alguém tem algum problema, sei lá, teve uma pessoa que teve filho lá no negócio, todo mundo se juntou, comprou fralda, um monte de coisa, sabe? Então é muito interessante isso. Eu acho muito E fica interessante. parecendo, na verdade, quando a gente tem, né, e não é minha praia, não é por nada, não é minha praia porque, quem sabe, eu não tenho conhecimento suficiente para... Eu joguei capoeira quando eu era moleque. Gosto da ginga da capoeira, da É legal mesmo. malemolência, né? Que não tem a porrada, tem a oportunidade da porrada, mas você não dá a porrada, né? Você tá com o pé na cara da pessoa, mas você não vai chutar, né? Eu acho isso legal. É legal mesmo. Mas... e tem esse negócio da colaboração, né? Porque os escravos treinavam a capoeira para se defenderem. E ali eles tinham um vínculo, né? Então era para matar. Você conseguia matar com a capoeira, mas não na hora que você estava jogando ali entre o grupo, né? Mas voltando na perspectiva do MMA, por exemplo, dessas lutas que são muito violentas, que as pessoas saem muito arrebentadas, né? Deve ter ali alguma produção de valor. Não pode ser só o desejo da dor, entendeu? Tem que ter alguma coisa a mais ali. E as pessoas ficam fascinadas nisso, né? Eu vejo às vezes as pessoas comentando, porque fulano vai lutar com ciclano, e aí vai todo mundo pro bar, como se fosse um jogo numa final de campeonato e tal. Eu fico olhando o movimento e falo, nossa, tem alguma coisa aqui que a gente não entendeu ainda profundamente e que pode ser um recurso para nós. Não estou fazendo apologia da violência nem da agressividade, mas entender que a gente sabe experimentar esse lugar da dor e reconhece nele uma potência, um lugar de vínculo. Imagina como era lá se você ia para a guerra. O cara que trazia você de volta carregado no braço Pois é. era o teu amigo. Quando você vê esses filmes 300, não sei o que, não sei o que, não sei o que, o outro carrega a perna para trás, o cara só tem o tronquinho do cara e a cabeça, os negros levam ele de volta. Ou o cara que morre, isso eu vi muito no Vikings, o guerreiro tem que morrer no campo de batalha, porque aí ele é honrado. Né? Essas coisas não são besteiras que figuram no nosso imaginário.
Tem alguma coisa alguém... aqui. É verdade. Alguém tinha que unir todas as boas culturas numa só, velho. Todas as coisas boas de cada cultura numa só. E ver o que que sai disso. É louco. Pô, esse negócio de morrer na batalha... Hoje em dia a gente não vai morrer na batalha, mas existe um simbolismo, né? Sim. De você ir até o ponto onde a sua pele tá em risco, Lutz. Esse é o Exato. ponto. Pô, se você vai falhar, que seja tentando, né? É. Que tem um pouco dessa coisa do empreendedor, né? Eu, como empreendedora, eu tenho esse respeito de quem põe a pele em risco, sabe? De quem fica com o cheque especial arrebentado para pagar uma folha de pagamento, de quem... Eu fiz durante muito tempo, eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas eu comecei com a empresa e eu até conseguia rodar o dinheiro ali no mês a mês, mas não tinha folga. Então, chegava na época do 13º, eu tinha 3, 4 funcionários, eu tinha que pegar o meu 13º da universidade para pagar o 13º deles. Entendeu? Tipo, você faz isso acreditando naquilo que você está fazendo. Então, é uma dor, é um tipo de dor. Que você está abrindo mão do que lhe é mais caro para oferecer para o outro, na expectativa de que aquilo vai gerar uma coisa que é muito mais profícua, muito mais produtiva, que gera muito mais valor, sabe? Você está acreditando que vai gerar valor com aquele ato, senão você não faria aquele ato. Você está abrindo mão. Você vai dizer porque você é boazinha? Não é. Você está acreditando que aquilo pode te levar em algum lugar. O empreendedor tem essa visão. Enquanto a pessoa que, não, eu prefiro um salarinho que bate ali né, todo mês, ela está dizendo assim, olha, eu até posso entregar valor, mas eu queria um pouco de segurança antes. Isso pode ter a ver com personalidade, sabe? Sim. Quem é que vai estar lá na frente da batalha e quem vai estar atrás fazendo a comida para quem está lá batalhando. Tudo bem, tem espaço para todo mundo. Precisa ter todo mundo, né? Exato. Mas a gente entender qual é o valor de cada um desses elementos. Então tem a ocitocina, né? Trabalhando ali no alimento, no cuidado, na garantia das próximas gerações, no cuidado com as crianças. A gente nasce muito vulnerável, né? A ocitocina pra gente é essencial. A gente nasce muito vulnerável. Porque a gente é prematuro, você sabe disso, né? Que aspecto? O aspecto de que, à medida que o nosso crânio foi aumentando de diâmetro, começou a rolar um probleminha, né? Tava mais dificinho de passar, né? Então, muitas fêmeas, não sei se dá para chamar de mulheres, porque eu não sei se já é no ponto homo, né? Mas provavelmente, alguma coisa bem perto disso, começaram a morrer de parto. Muito, certo? Então, aumentava a chance de sobrevivência as fêmeas que tinham filhos prematuros. Caramba! Certo? E aí, por isso que qual a gente que é o nasce limite? meio inútil, Meio total. enquanto, sei lá, um macaco já nasce pulando. Total. Não sei, na verdade. Não, mas sei lá, uma rena, sim, cavalo, mas pensa numa coisa que todo mundo conhece, um gatinho. É verdade. 2, 3 dias ele abre o olho e rua. É verdade. Tô no jogo. Certo? Ele vai poder morrer, obviamente, mas ele anda. Ele vai poder buscar a mãe e buscar a teta. Se o filhote humano não for pego no colo e apresentado a mama a ele não tem a menor condição de achar esta mama no mundo, certo? Não tem. Ele vai morrer de fome e acabou para ele, certo? Então a gente nasce muito vulnerável mesmo. Então, para nós, como espécie, isso é ainda mais importante. O tal do vínculo parental, o tal do vínculo do comportamento materno. Então, sim, para a gente a ocitocina é fundamental. Para os mamíferos em geral, mas para a gente é fundamental. Agora, dizer que a gente também não aprendeu com a guerra, com a luta, com o esforço, com a dor, e que a gente não se vincula nesse lugar, acho que a gente está perdendo uma oportunidade, sabe? De entender o que é a dor pra gente. Porque a gente foge muito da dor, né?